Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso SedaCast. Hoje nós temos a presença de uma convidada muito especial, Letícia Fernandes. Se apresente aí pra gente. Hello, gente, como é que vocês estão? Eu sou a Letícia, eu já moro aqui na Irlanda tem 3 anos. Uou. E também, trabalho aqui na Seda há 2 anos, mais ou menos. Cheguei como intercambista e agora já não sou mais estudante, mas já cumpri os 2 anos de inglês aí. Boa. Bom, hoje o nosso tema do nosso podcast hoje é trabalho na Irlanda. Uma coisa que todo mundo manda mensagem. Arruma um trabalho pra mim. Eu preciso chegar preocupado. Chega no aeroporto, já chega preocupando nem com acomodação, é com trabalho. Quero trabalho, quero trabalhar, quero ter 2 empregos, quero euros. Eu acho que a Letícia é expert nisso, né? Sim. Quantos trabalhos você já trabalhou? Nossa, muitos, mas assim, simultâneos eu já cheguei a ter 4 trabalhos já. Mentira. Sério, não recomendo, tá, galera? Não recomendo. Onde... É aquele do Sexta-feira no Globo Repórter. Onde a Letícia vivia, onde ela comia, onde ela dormia, porque não é possível. 4 trabalhos. 4 trabalhos eu não recomendo, tá, gente? Não, vamos começar a lista. Bora. O primeiro trabalho. Bom, comecei como cleaner, Eu cheguei na Irlanda com mais ou menos 15, 20 dias, consegui meu primeiro trabalho. Rápido. Foi rápido. E era como cleaner para limpar um banco. Boa. É um banco antes de abrir para os funcionários. Então, era mais ou menos das 5 da manhã às 8 da manhã. E aí, para essa mesma empresa, eu também comecei a trabalhar em um... Peraí, das 5 da manhã às 8 da manhã. Isso. Então, era 3 horinhas. 3 horinhas. Tá. E aí, essa mesma empresa, na semana seguinte, já me deu mais horas em um escritório depois da aula. Eu estudava à tarde. Então, eu ia para um escritório, das 5 às 7h30. Esse foi meio que o primeiro trabalho que foi para essa empresa. Tá. Aí, passou, coisa de 2, 3 semanas. Eu consegui um outro trabalho de cleaner também, só que para limpar casas. Então, eu ia de manhã, eu comecei a entrar mais cedo no banco. Sim. Então, eu entrava umas 4 da manhã. Ou seja, já tinha que acordar... 3, mais ou menos. 3 Você morava da manhã. muito longe? Morava no centro, mas eram uns 25 centro. minutos andando. Não tinha ônibus nem bike aquele horário, Porque 4, Dublin 5 da manhã... Não tem ônibus esse horário. Não tem. E aí, eu ficava lá das 4 da manhã às 7. Depois eu ia limpar alguma casa mais ou menos das 8 às 11 ou das 8 ao meio-dia. E ia para a escola, saía da escola, ia para o outro cleaner e saía mais ou menos umas 7h30, 7h45. Estudava na Seda? Estudava na Seda. Poxa. Tinha tempo para almoçar? Porque comia no busão. Comia no intervalo da escola, já trazia marmita, eu era bem regrada na época, fazia marmita para semana. E aí eu comia no intervalo da aula, mas foi muito difícil. Foi acho que foi a pior época para mim aqui na Irlanda, Imagino. porque meu sono ficou todo desregulado, porque eu acordava às 3 da manhã. E de sábado, depois, ainda comecei a fazer alguns trabalhos. Foi nessa época que eu tive 4 empregos. Não tinha tempo para nada. Dices, esquece. Não tinha. Dices, esquece. Mas é uma pergunta que eu quero fazer. Como que você conciliou tudo isso? Por quanto tempo? E quanto tempo você conciliou? Como que você fazia? Porque eu tive 2, 3 com aqui da Seda. E eu não tava conseguindo conciliar o outro. E aí, uma hora eu falei, opa, peraí. Tem alguma coisa errada. Eu preciso repensar. Aí eu peguei Covid aqui. E foi o tempo que eu fiquei uma semana em casa pensando, não, o que eu tô fazendo? Eu só tô trabalhando, não tô vivendo. Então, 4 empregos! Julius, perdeu. Perdeu. Meus amigos até me zoavam, me chamando de Julius e tal. Exato. Mas no início, foi muito difícil para conciliar, mas meio que você vai ali se adaptando e tudo mais. Eu tava fazendo muito dinheiro também, Imagino, 4 empregos. Como essa mulher empreendedora não tá aqui milionária na minha frente. Eu acredito que ela está, tá? Só de não veio com as Pandoras dela. 4 empregos, gente. Era muito só que
Eu não faltava aula, né? O meu attendance era maravilhoso. Inclusive, eu até dou bronca nos meus alunos. Eu falo, você tem a obrigação de vir. Poxa. Porque eu, com 4 empregos, eu vinha pra escola, entendeu? Posso confessar, eu me senti agora com a bronca tomada. Porque eu não sou aluno da Letícia, mas eu senti porque... Enfim, vamos mudar de assunto. Attendance é complicado. Não, mas assim, chegou uma hora, né, que eu ia pra aula, só que eu não conseguia ser produtiva. Eu tava morta, não tem como. Né? Então, eu tava ali... só de corpo, eu não tava ali prestando o corpo atenção. presente do meu Reels. Pois é, exatamente. E aí, chegou uma hora que eu fiquei, cara, eu vim pra aprender inglês, mas eu só tô trabalhando com cleaner, quase não pratico nada, né? Porque você não conversa com muita gente e tal. E, tipo assim, na escola também não tô conseguindo praticar da forma que eu deveria. E aí, em uma dessas casas que eu limpava, a moça, né, a mãe das crianças na casa, me perguntou se eu queria trabalhar como minder lá. Olha só. Ela me perguntou, eu tenho uma vaga, minha babá vai voltar pro Brasil e tudo mais. Você não quer entrar no lugar dela? Então, só para explicar pro pessoal que tá nos assistindo, minder seria... babá. Babá no Brasil. Isso, pessoa que cuida de outras crianças. Irish, criança Irish. Isso, elas eram Irish. Então já ia melhorar um pouco da sua pronúncia, do seu listening. Foi isso que eu pensei. Só que assim, ela me propôs 20 horas semanais. Eu ia ter que trocar o meu horário de aula de tarde para manhã e largar todos os empregos. Eu ia ter que largar todos os empregos. Isso há uns 2 anos? Foi em 2019. Foi assim, uns 3, 4 meses depois que eu cheguei. Entendi. Bom, teria que fazer uma escolha ali difícil, porque... Sim, financeiramente... Tava ganhando muito. Financeiramente. Ia trocar ali por 20 horas. Pois é. E você trocou? Troquei. Eu fiquei pensando assim, eu falei, bom, meu objetivo com o intercâmbio era aprender inglês. Na teoria, eu não ia ficar aqui mais tempo, eu ia voltar pro Brasil com 8 meses. Por que todo mundo vem só com 6 meses? Gente, eu vim com 2 anos já. Eu falei, vou ficar 2 anos lá e vou ficar 2 anos. Não, eu vim todo mundo vem 6 meses, eu fico assim, gente, só eu que vim com 2 anos? Falando a Irlanda, é Irlanda. Não, eu vim certa de que ia voltar com 8 meses. 8 meses. Então eu falei, eu tenho que aproveitar, né, essa oportunidade pra voltar com inglês legal. Mas eu acho que é aí que entra. Porque a galera vem sempre com oportunidade de ficar pouco tempo, aí entra na pilha. Vou fazer dinheiro porque eu não vou ficar mais tempo aqui, eu preciso fazer agora. E aí esquece de viver. Pois é. E aí eu troquei todos os trabalhos, larguei todos os trabalhos. Aí comecei com esse de minder, troquei meu horário na escola. E aí depois arrumei um outro cleaner depois do trabalho de minder, assim, por umas 2 horinhas, mais ou menos, só. Então, a minha vida ficou mais tranquila. Sim, tinha mais tempo para viver. Tinha mais tempo para viver, para estudar. A professora, ela já nem cobrava mais a lição de casa de mim, coitado. Essa mina tá tão cansada que ela olhava para você e falava, olha, vou relevar. Vou relevar. Aí, a minha vida deu uma melhorada, né, nesse sentido. Imagino. Tudo social, psicologicamente, não sei, falando, porque... E eu conseguia viajar também, que era uma coisa que eu gostava muito, então comecei a engatar ali nas viagens, então eu falei assim, bom, vou voltar pro Brasil logo, então eu tenho que conhecer o máximo de países. Olha só, mentindo pra si mesma, vou voltar pro Brasil logo, tá aqui 3 anos. Pois é, aí quando deu ali o tempo quase de voltar, aí eu falei, cara, agora que a minha vida tá andando, que eu tô viajando... Enfim, vou pro Brasil passar 20 dias e volto pra ficar só mais 8 meses. Ela gosta de se iludir, porque eu não tô entendendo. Só esses 8 meses. Enfim. Você vai ficar mais 8 meses depois, agora? Agora já tô de vez, agora. Porque você fala assim, não, vou ficar mais 8 meses só. Pois é. Aí fui pro Brasil, voltei. Só que assim, nessa rotina que eu tava louca de trabalho... Sim. Isso me causou alguns problemas na época. Imagino. Né? Então, tipo assim, como eu acordava muito cedo, acordava 3 da manhã, ia dormir tipo 9 da noite, era uma rotina bem pesada, eu comecei a descontar tudo isso na comida. Então, eu não cheguei a desenvolver exatamente uma doença, né? Graças a Deus deu tempo eu sabia que tava tendo algum problema, assim. Tipo, eu chegava em casa, jantava. Aí, por exemplo, abria um pacote de salgadinho, de pipoca, sei lá, e comia até me dar ânsia de vômito. Uou. Não chegava a vomitar, nada disso, mas chegou, assim, num nível muito pesado. Depois eu fui estudar, né? Fui ler um pouco mais sobre.
E eu vi que a privação de sono causa, né, o aumento da fome, e aí juntou com tudo, porque eu tava com muitas saudades da família, tava trabalhando. Fica mais forte. Fica, que é tudo muito intenso, né? E aí juntou a rotina pesada de trabalho, juntou a saudade da família, juntou a privação de sono, comecei a descontar tudo na comida, engordei horrores. E aí voltei para o Brasil para visitar, né, nesses 20 dias, e foi o que me ajudou psicologicamente. Meio que, tipo assim, eu vi minha família, sabe, deu aquele alívio. Então, peraí, no meio do seu intercâmbio você voltou pro Brasil? No final dos 8 meses. No final dos 8 meses, ah, tá. Isso. No final dos 8 meses você fez 20 dias e voltou pra Irlanda. Isso. Eu já estava numa rotina mais tranquila de trabalho, mas eu ainda estava descontando ainda na comida. Era meio que um reflexo ainda. E isso que você falou da privar o sono, cara, isso faz muito sentido, porque aqui na Irlanda, às vezes a gente pensa, não quero dormir, não preciso dormir. Pra que vou dormir? Dormir pra quê? Não se dorme na Europa. Não se dorme na Europa. Não, cara, você precisa descansar seu corpo. E isso aconteceu comigo, porque eu trabalhava de madrugada, eu entrava às 9 da noite, saía às 5 da manhã, chegava às 7 da manhã em casa, que eu moro longe do centro. E tinha que estar de volta meio-dia. Meio-dia tinha que estar de volta aqui pro centro. Então eu tinha que pegar o ônibus 11 horas. Então eu dormia das 7, 8, 9, 10, 3 horas e meia. Quando eu não perdi o ônibus. Então eu dormia 3 horas e meia por dia. E ainda arrumava tempo pra ir na academia. E aí foi quando eu emagreci aqui, cheguei e falei, meu, o que aconteceu? O que tá acontecendo aqui? Tá bem, querido? Tô bem. Parecia até um dia que eu cheguei aqui na seda, tal, o Danilo conversando com ele olhou pra mim e falou, você tá bem? Aí eu tipo, sim, tô bem. Eu parecia um zumbi, só andando, só tinha carcaça. Porque eu não dormia, eu não conseguia dormir. Aí eu falei, não, eu preciso arrumar isso. Aí foi onde veio o Covid, minha imunidade abaixou, eu pensei o que eu tava fazendo. Sentei, conversei com a minha terapeuta aí do Brasil. Inclusive, ela vai estar ouvindo esse podcast. Querida, te amo muito. Ajudou horrores aqui. E aí eu falei, não, preciso repensar. E voltei a priorizar o meu sono, a minha qualidade de dormir. Porque meus dias hoje eu levanto muito melhores, muito mais animados, com força de vontade, disposição. Porque aqui na Irlanda você precisa ter disposição. Precisa. Aqui, né, a gente geralmente trabalha mais braçal, exato, né? Então a gente tem que se cuidar. E o que você falou é muito, muito real do que acontece com todos os intercambistas quando se chega. Não vou dormir, não. A gente se deslumbra, né, com ganhar em euro, com fazer dinheiro. E eu acho importante, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou super a favor de ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. Só que, assim, até qual o limite, né? Exato. Qual que é o limite disso? Então, a gente, uma hora, tem que parar e repensar, né? Qual que é o objetivo do meu intercâmbio? Por que eu vim pra cá? Sabe, foi pra só trabalhar, não viver nada, não viajar, não ter essa troca. Tem que ser leve, poxa. Tem que ser leve. O meu intercâmbio tava ficando pesado. Até o momento que eu falei, mano, não é isso que eu quero. A gente fica triste, né? Tipo assim, cara, investi tanto dinheiro pra estar aqui e eu não tô feliz. Eu tô aqui sofrendo, tomando só chicotada nas costas. Limpando privada. Quantas privadas você limpou? Milhões. Milhões. Impossível contar, gente, de verdade. Não tem como. Não, eu trabalhei... tipo assim, né, continuando a história, voltei pra cá e aí continuei trabalhando como minder, só que aí entrou o quê? Pandemia. Puxa, verdade. Pandemia. Aí a família foi obrigada a me dispensar, porque as crianças eram grandes. Tipo assim, era uma menina de 12 e um menino de 9, né? No Brasil nem precisaria ter babá, né? Mas aqui... Vai brincar na rua. Vai brincar na rua ali... E era um trabalho, assim, que me desafiou muito, porque eu tinha que dirigir para buscar as crianças. Não acredito. E tal. Eu dirigi na mão direita. Conta essa história. E aí, você tinha carteira de motorista aqui? A nossa carteira vale aqui por 1 ano. Por 1 ano. Aí eu dei a foto para eles incluíram no seguro do carro, tudo bonitinho. Pagaram mais caro, lógico, né? Porque é uma carteira do Brasil e tudo mais, mas... Mínimo, né? A família já sabia. Me quer aqui, filha. Você vai sorry. ter que... Sorry. Qual os Irish dizem, né? Sorry. Sorry. E aí, eu dirigia e tudo mais, e eu me dava muito bem com as crianças. Então, pro meu inglês foi ótimo, assim. Tipo, alavancou meu inglês, sabe? Porque eu entendia bem, mas eu era muito travada para falar. Então, esse trabalho me ajudou muito com o inglês. E aí veio a pandemia, eles meio que me deixaram em stand-by por 2 semanas, porque todo mundo achava que era só 2 semanas, né? Ia voltar ao normal. Ficou 2 anos. E aí
eles me dispensaram de vez. O governo aqui foi maravilhoso, né? Eles deram um auxílio para quem perdeu o emprego. Então, você recebia ali mais ou menos 300, 350 euros por semana para ficar em casa. Poxa vida. Aí, até que eu consegui um outro trabalho. Quando a Irlanda meio que reabriu, eu trabalhei na Arnott's como cleaner. É um shopping bem chiquezinho que tem aqui no centro. Não sei se você conhece. Eu conheço de nome, não fui na Arnott's. É bem bonito, bem cara as lojas. Então não vou não, obrigado, viu? Deixa quieto esse rolê. Vai lá só pra ver, só que é bonito. Acho que se eu ver ainda vou querer cobrar de mim. E aí eu trabalhava lá como cleaner. E eu limpava os banheiros públicos. Então tinha que limpar a cada meia hora. Mas não era chique? Pois é, né? Para os clientes é muito chique, para os cleaners nem nem sei o que esse povo tem com o banheiro público aqui. Cara, eu já vi cada coisa, viu? Que eu não vou nem falar aqui nesse podcast. Mas você imagina, né? Conta agora. Conta. Brincadeira. Você sabe, né? Eu você sei, limpa o banheiro de aeroporto. O banheiro do aeroporto. E aí é umas coisas que você fica pensando, né? Cara, eu precisava estar passando por isso, gente. Hoje eu parei de pensar nisso já, mas quando eu cheguei, na verdade, na madrugada, quando eu trabalhava de madrugada, eu pensava muito. Ficava, o que eu tô fazendo? Eu tenho uma graduação. No Brasil, eu trabalhava numa construtora de renome no interior paulista. Pois é. Que não sei o que, ali eu tava... No Brasil, eu só andava de Uber, só comia na Outback toda semana, tudo com meu dinheiro. Exatamente. Eu trabalhava, ganhava bem. Mas aqui, a gente fica pensando isso, e é legal falar. Porque a gente vai pensar. E, tipo assim, não é porque a gente tá pensando ali, é o nosso subconsciente fazendo aquela autossabotagem, sabe? Sim. Ó, olha só o que você tá fazendo. Você tipo, precisa disso? Tipo aquele dos anjinhos e o diabinho do lado, sabe? É. Aí você fica do lado do anjinho, não, vai passar, você é forte, não sei o quê. E do outro... Se você não pensou isso, seu intercâmbio, você tá fazendo errado. Tá fazendo errado. Tá fazendo errado. Ou seja, você não tá trabalhando, viu? Tá vivendo aqui de vento. É privilegiado. Então é legal falar, porque todo mundo uma hora acaba se perguntando isso. Então é normal. Sim. É normal, né? Foi uma escolha que eu fiz. Eu vim pra Irlanda já muito ciente de todos os perrengues já. Boa. Foi uma coisa que eu também fiz. Você pesquisou, né? Vim ciente, sabe? Eu vim ciente firmemente de que eu ia passar perrengue, que as coisas iam acontecer. Às vezes acontece coisas que você não imaginava. Mas você tem que estar forte. Tem que estar forte. Então, eu já sabia, sabe? Eu já vim preparada para trabalhar de cleaner, para trabalhar do que viesse. E eu acho que essa é a mensagem principal, que é legal deixar para a galera, sabe? Tipo assim, morar na Europa não são só flores, não são, né? Não são só coisas boas. Não. Tem não também, são só viagens. Infelizmente, não são só viagens. Tem muita coisa pesada, saudades, no meu caso, pesa muito, por exemplo, da família. E a gente trabalha muito, né? A gente cansa muito, porque na maioria das vezes são trabalhos mais braçais. Sim, são trabalhos braçais. Mas vale a pena. Me identifico, viu? Porque a saudade aperta muito. E aí, o que eu faço é saber que eles estão bem. WhatsApp, que é videochamada, mensagem de voz, sempre tá ali conectando, sabe? Sim. Porque senão você só ali, você se sente mais sozinho, porque por mais que você tenha amigos, você tem todo mundo um círculo aqui novo de amizade, eles têm a vida deles ali acontecendo intensamente igual a sua. Sim, a gente não tem muito tempo aqui. Exato. Né? E às vezes você fala, putz, vou mandar mensagem pra aquela pessoa, mas nossa, ele tá tão corrido. Pois é. E assim, ele vai te responder, mas você fica com aquele pensamento, poxa, será que eu vou atrapalhar? Acontece isso em mim aqui muito, sabe? Aí às vezes a pessoa me manda mensagem, eu fico até meio, putz, agora eu não consigo te responder, eu te responder quando chegar em casa. Porque senão, as pessoas às vezes acham que você tá tipo, nossa, tá na Europa esqueceu de todo mundo, né? Ninguém sabe da rotina, né? Que você tem que ir pra escola, não pode faltar, tem que trabalhar. E é uma... Exatamente. Tem o fuso horário também, que não colabora. Não, o fuso horário é ótimo. Eu tava mandando mensagem pra minha mãe, era 8 horas aqui. Coitada. Aí eu parei, na hora que eu terminei, 4 da manhã no Brasil. Na hora que eu terminei de escrever, eu falei, putz, lá é 4 da manhã, vou acordar minha mãe. Não, aí eu apaguei a mensagem, falei, depois eu mando. Porque pois é tudo isso, sabe? Tem uma vida lá, tem uma vida aqui. Sim, não, é complicado.
E sabe uma coisa legal, assim, eu decidi fazer meu intercâmbio, né, por conta do inglês, porque eu não conseguia oportunidades melhores no Brasil. Então, eu fiz milhões de entrevistas de trainee e tudo mais, e não consegui. Tem inglês? Tem inglês, então, intermediário aqui. Vamos fazer um teste agora. E aí vinha alguém e falava, eu fiz intercâmbio, morei não sei aonde, ensinei inglês pra criança. Eu falei, nossa, gente, eu vou sair daqui, né? Já ia lá pro fim da fila. Já sabia que perdeu a vaga, né? E aí eu falei, bom, se o problema é o inglês, eu vou resolver, né? Boa. E aí foi por isso que eu resolvi vir pra Irlanda. E quando eu cheguei aqui, eu me dei conta que o inglês é só um bônus de tanta coisa que a gente aprende aqui. Sim. Né? Então, a gente muda como pessoa, a gente aprende muita coisa e meio que o inglês só se torna um bônus. Então, hoje eu entendo por que as empresas valorizam tanto a experiência de um intercâmbio. Porque não muda só a pessoa. Se você veio fazer intercâmbio e você não mudou, assim, tá fazendo errado de novo. Tá fazendo errado de novo. Vai fazer um outro intercâmbio com a mente aberta. Você veio com muita, talvez, expectativas erradas. Eu acho que é isso. As pessoas colocam muitas expectativas, sabe? Nossa, é muito olhar no Instagram. Isso, olha as fotos bonitas e acha que é só isso. Né? Por isso que às vezes eu gosto de postar no meu Instagram mesmo perrengue, eu correndo atrás de ônibus. Eu ali limpando privada, porque é isso. Banheiro alagado. Né? Chegando pra fazer comida, comendo dentro de ônibus, porque é isso. Você vai passar por esse momento. Não quer dizer que você vai ficar o seu intercâmbio inteiro nessa. Pois é. E hoje em dia a gente aprende até a se valorizar mais depois disso. Você fala, cara, olha tudo que a gente passou, né? Olha a nossa trajetória, sabe? Eu já trabalhei em cleaner que eu tinha que ficar num depósito comendo a marmita em pé porque eu não tinha uma cadeira pra sentar. Então, tipo assim, umas coisas que você começa a valorizar, que você, na rotina do dia a dia no Brasil, não dá atenção. Sim, não dá atenção. Você não para pra pensar, né? Tipo, no Como cleaner, você falou, na empresa. No Brasil, você comia no Outback. Comia no Outback toda semana, andava de Uber. Quem olhava assim, achava que era rica, né? Exato. Mas é porque eu gastava todo o dinheiro do meu salário com isso. Enfim. Mas aqui a gente valoriza tudo, né? Um dia de sol a gente valoriza. Um dia off com os amigos é aquela festa, sabe? Exato. E isso que você tá falando faz muito sentido. Hoje eu levantei e tal, vim. E aí eu desci do ônibus, já dei aquela respirada fundo, enchi o ar de pulmão. Falei, nossa, que maravilha. Que dia bonito, Que dia bonito. Eu tô na Europa, indo pro meu trabalho, vim gravar o podcast e um ar, tipo assim, sabe, de encher os pulmões e falar, obrigado. Exatamente, é isso mesmo. Isso, eu tenho uma brincadeira que eu faço às vezes com alguns amigos, que tipo assim, a gente tá, sei lá, vendo um pôr do sol bonito, ou sei lá, tá num parque, e aí do nada meio que cai a ficha, aí eu viro pra eles e falo, vocês sabiam que a gente tá na Europa? Então. Tipo assim, a gente às vezes esquece da correria, fica né? na correria, fica no automático. E às vezes isso, até pro Brasil, pro pessoal que tá no Brasil, pô, você tá no Brasil, cara, o Brasil também é bom. Respira, calma, sinta-se o seu momento no Brasil. Quando você for vir pra cá, sinta-se o seu momento aqui na Irlanda. Sinta-se o seu momento na Holanda, em onde for, Egito, onde você estiver. Sinta o momento, porque a gente vive muito no passado e no futuro. A gente não vive o momento. Momento. Não vive. Esse que é o problema, essa ansiedade, né, que a gente vive sobre o amanhã, o que será que eu vou fazer? Onde que eu vou trabalhar? A gente sempre... Exato. Aqui é difícil fazer planos, né? Quando você está no intercâmbio, você não consegue fazer planos direito. E eu falo assim, esse podcast aqui não estava no meu plano. Eu nunca imaginei que eu ia ter um podcast na Europa, na Irlanda, falando sobre intercâmbio, cara. Eu também nunca me imaginei, né, trabalhando com intercâmbio. Exato, boa. Uma pergunta já que eu tô nesse assunto. Como que foi? Como foi? Você decidiu, depois de tantos empregos na Irlanda, lavar tantos banheiros, cuidar de criança, Irish, meu Deus do céu. Pois Vou vender intercâmbio. Bom, nós estávamos na pandemia, né, em 2020. E aí eu vi uma postagem da Seda e do Danilo falando, né, estamos contratando consultores. Aí eu pensei assim... Já trabalhei de tudo. Vou trabalhar disso aí. Já trabalhei de tudo. No Brasil trabalhava com vendas também. É isso. Então... Vou aplicar para isso daí. E aí mandei uma mensagem, mandei meu currículo, fiz uns 3 testes de personalidade, fiz uma entrevista via videochamada, passei.
Só que eu confesso que de início eu ainda não conseguia me dedicar muito. Não tem como. Porque o intercâmbio ele é muito uma coisa de longo prazo, né? Sim. E aí eu meio que intercalava a venda do intercâmbio, o atendimento aos alunos com meus outros trabalhos. Porque depois eu voltei a trabalhar de Minder, consegui uma outra família e tal. E aí eu saí da Arnold. Imagino, até porque faz um pouquinho do sentido que a gente estava conversando no podcast anterior com o Danilo. Questão de all-in. Isso foi um all-in na sua vida, quando você decidiu virar consultor. Porque não é algo fixo, igual você tinha. Não é algo certo. Não é né? algo certo. E aí você tinha um certo que era ser Minder. E você estava trabalhando em 4 empregos. Você tinha já aquilo na sua cabeça. Putz, meu financeiro é isso aqui. Eu preciso, vou me dedicar aqui como consultora, mas eu sei que tem um outro seguro aqui pra mim. Não, é muito complicado. E na época eu ainda mandava dinheiro pra família no Brasil. Tem as nossas contas aluguel, que não é barato, né? E aí eu aceitei o emprego, mas meio que eu ia intercalando com os outros trabalhos. Não conseguia me dedicar tanto. Então eu passei um ano assim, meio que em stand-by, sabe? Aí chegou ali na mais ou menos metade ali do ano passado. Aí eu falei, não, agora eu vou me dedicar nisso. Colocou o seu foco. Coloquei meu foco nisso, já tinha juntado uma boa grana, porque tem que fazer as coisas com planejamento. Exato. Não adianta falar, agora eu vou me dedicar nisso e de repente não tem dinheiro para pagar o aluguel. Então, eu me planejei financeiramente, juntei um valor o suficiente para me bancar por mais ou menos 3, 4 meses. E aí eu fui diminuindo os trabalhos. Então, fiquei depois só com o Minder. Depois eu fui saindo, fui para o Brasil, em janeiro desse ano. Voltei e fiquei só na Seda. E aí eu meio que fui me planejando aos poucos para isso, né? Fui construindo uma carteira de alunos, de clientes e tudo mais. Prospecção. Fui fazendo. E aí comecei a me desenvolver aqui na Seda, né? Há mais ou menos 2 meses, 1 mês e meio, consegui a posição agora de gerente de conta. Olha ela! Também coordeno, né, o Social Activities agora aqui da escola. Então, agora eu me dedico 100% à Seda. Mas demorou, né? Em 2 anos, foi depois de 1 ano, 1 ano e meio que eu consegui fazer isso. Exatamente. E estava nos seus planos? Não estava, foi acontecendo. Foi acontecendo. A oportunidade chegou, você estava aberta e falou, vou encarar. Exatamente. Então, a gente tem que estar aberto para as possibilidades. Eu acho que esse foi a minha maior mudança de mindset, assim, quando eu vim para cá. Que a gente tem que estar aberto, né, para as possibilidades e que o mundo não é só a nossa caixinha ali, a nossa casa no Brasil. O mundo é muito maior do que isso. Então, a gente tem que... E aí, quando você começa a viajar, você começa a ver isso também acontecer. Sim, você vê diferentes culturas, você começa a ampliar mesmo a sua cabeça, como se expandisse alguma coisa na sua mente, sabe? Sim. E aí você fala, não, realmente, o mundo não é só aquilo ali, os meus problemas, o mundo é muito maior. E a gente tem que conhecer o mundo todo, entendeu? Eu sou a favor disso, sabe? Acho que a maior mudança, né, é a educação e é conhecer novas culturas e tudo mais. Acho que é só assim que a gente muda mundo. Olha, perfeito. Filósofo agora. Olha. Bom, se você pudesse falar uma frase, eu sempre faço essa pergunta, vocês que já estão me acompanhando, essa frase. Se você pudesse falar uma frase para alguém que está passando pela porta do avião, embarcando para o seu intercâmbio, para Irlanda, o que você falaria? Olha, tem uma frase que eu gosto muito, tá? Uma frase em inglês. E ela... Bilíngue. Ela se chama assim: The world is calling me and I need to go. O mundo está me chamando e eu preciso ir. Então eu falaria isso para vocês, tá? O mundo tá chamando vocês precisam atender esse chamado. Então, eu conheço gente que desde a infância tem esse desejo de morar fora, de viajar, de conhecer outro país. Então, assim, atenda esse chamado. Faz um planejamento, vem com o coração e a mente aberta, que você não vai se arrepender. É isso aí. A minha frase, eu gostaria de deixar aqui, é uma frase muito, assim, famosinha, tal. Acredite que você tem forças para chegar aonde quiser, basta você querer. É isso, gente. Vocês conseguem. Vocês vão chegar aonde quiser. Com certeza. Se você quiser ser um astronauta, você vai ser.
Pode ter certeza. Pode ser mais difícil para uns que para outros. Exato, pode ser mais difícil, mas não é impossível. Não. Quero agradecer, estamos chegando no final do nosso podcast. Que bate-papo maravilhoso. Você que curtiu e está escutando a gente até agora, tá? Siga a Letícia _Fernandes Silva. Eu sei, é enorme, mas meu nome é comum. Me siga lá no Insta, tem várias dicas sobre intercâmbio. Exatamente. Acompanhe. Siga o @ Seda College, curta, se inscreva no nosso canal do YouTube ou dessa plataforma que você nos ouve. Me siga também lá no @euintercambista. Eu amo os stories dele, gente. Eu sou fã, tá? Desde que tinha 100 seguidores, eu era fã. Ele é muito engraçado. Exatamente. Vocês vão adorar. Desde que eu comecei a postar, a Letícia tava lá. Posta mais, apoiando. É isso aí. Quero agradecer muito, tá? Pelo a presença, né? Ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço. Espero que a gente possa estar aí fazendo mais bate-papos como esse. Achei maravilhoso. Eu amo falar, então. Bom, vamos fazer assim. Então é isso, pessoal. Quero que vocês tenham uma ótima tarde, se você estiver estudando de tarde, uma ótima noite, se estiver estudando de noite, um ótimo dia, se estiver estudando de dia. Assistam e escutem o próximo episódio. Até mais, falou! Tchau!